Há 150 anos, a galáxia era habitada por 127 espécies inteligentes conhecidas. Eram civilizações de todas as formas e tamanhos, desde criaturas elegantes e ágeis até colossos lentos e pesados, passando por seres de múltiplas pernas que poderiam parecer assustadores à primeira vista. Cada povo trazia consigo uma cultura única, uma história singular e uma voz própria para compor o grande coral cósmico. Hoje, restam apenas 56 espécies acima do nível de risco de extinção. E entre todas elas, existe uma que deixou uma cicatriz tão profunda no universo que se tornou sinônimo de medo, respeito e silêncio. Uma espécie que ninguém ousa provocar, pois todos se lembram do que ela foi capaz de fazer. Essa espécie eram os humanos. Os humanos foram os últimos a se juntar à comunidade galáctica antes da calamidade. Diferente de muitos povos que se abriam de imediato, eles ocultaram grande parte de sua história. Isso não era incomum. Diversas civilizações preferiam não expor tudo ao entrar em contato com o vasto universo. Mas havia algo de diferente no silêncio humano, algo que mais tarde provaria ser perturbador. Ainda assim, eles eram fascinantes. Sua adaptabilidade impressionava. Em menos de uma década, os humanos estavam presentes em quase todos os planetas habitáveis. Trabalhavam como mineradores, mercadores, exploradores, médicos de combate e até líderes políticos em impérios alienígenas. Sua habilidade em se infiltrar e prosperar em qualquer ambiente fez com que rapidamente se tornasse uma minoria significativa em quase todos os setores da galáxia. O universo os acolheu, os admirou e, em alguns casos, até os amou. Mas ninguém desconfiava do que estava prestes a acontecer. 48 anos após a chegada da humanidade, o inimaginável aconteceu. De uma região obscura da galáxia, até então considerada impenetrável por suas nebulosas densas e interferências eletromagnéticas, surgiu um inimigo, um império de conquista chamado Grox. A galáxia vivia em paz havia mais de 1000 anos, e até mesmo as espécies mais militarizadas haviam abandonado exércitos robustos em nome de uma era sem guerras. Quando o perigo emergiu, fomos pegos de surpresa. Em apenas 2 anos, 30% de um braço galáctico inteiro já estava sob o domínio inimigo. Os exércitos improvisados de diversas raças falhavam miseravelmente, mas em todos os campos de batalha havia sempre humanos, médicos, soldados, almirantes, engenheiros, e pouco a pouco eles começaram a assumir posições estratégicas que mudariam o destino da guerra. Depois de décadas de derrotas e perdas colossais, uma diplomata humana chamada Charis Matoran se apresentou diante do Conselho Galáctico. Sua proposta era ousada. Ela exigiu que a liderança da guerra fosse entregue à humanidade. O Conselho se recusou inicialmente, alegando que os humanos jamais haviam enfrentado uma guerra em escala galáctica. Mas diante da insistência de Charis e da lealdade quase cega que humanos de diversas frotas já inspiravam, o impensável aconteceu. O comando militar foi transferido a eles. E em questão de dias, vimos algo jamais imaginado. Frotas humanas surgiram em massa disparando ogivas nucleares e mísseis de velocidade-luz contra os Grox, destruindo setores inteiros em semanas. O que para nós era loucura, para eles era estratégia. O que chamávamos de imprudência, eles chamavam de vitória. Pela primeira vez em décadas, a guerra mudava de rumo. Mas a vitória humana tinha um preço. Eles não apenas lutavam, eles transformavam a guerra num espetáculo de horror e devastação. Liberavam pragas biológicas capazes de dissolver corpos em massa, soltavam nanorobôs que devoravam naves inteiras e depois cresciam até engolir sistemas solares. Quando nada mais funcionava, queimavam mundos inteiros em chamas nucleares, deixando para trás planetas vitrificados, estéreis e mortos. Cidades milenares se tornaram cinzas. Economias foram apagadas em minutos. Para os humanos não havia limite. A cada atrocidade cometida, justificavam com uma única lógica: ou vencemos ou morremos. E enquanto o resto da galáxia estremecia com esses métodos brutais, a guerra avançava e os Grox começaram a recuar. O ápice do terror veio no 7º ano de guerra. A humanidade já dominava técnicas de manipular estrelas, e então decidiram mostrar ao universo até onde estavam dispostos a ir. No sistema Hell Fox,
Um conjunto de 20 planetas jardim perfeito, considerado uma joia espiritual por uma das maiores religiões da galáxia, eles aceleraram um projétil até o Sol central. Em questão de horas, a estrela colapsou e se tornou um buraco negro, engolindo tudo ao redor. A comunidade galáctica se uniu em repulsa, condenando publicamente a humanidade, mas a resposta deles foi curta e gelada. Isto é guerra, vitória ou morte. Foi nesse momento que eles finalmente revelaram ao Conselho toda a sua história, e então compreendemos. Os humanos não eram novos à guerra, eles eram a guerra. Por milênios, enquanto nós construíamos culturas e civilizações em harmonia, os humanos travaram guerras sem parar. Entre eles mesmos, contra seus governos, contra insurgentes, contra qualquer coisa. Antes mesmo de deixarem a Terra, quase a destruíram em 5 ocasiões diferentes por conflitos internos. E mesmo depois de colonizarem o espaço, continuaram. Em apenas 800 anos, registraram mais de 900 guerras entre si. Guerra era o idioma nativo, e quando os liberamos contra os Groks, foi como soltar um predador em uma arena. Os humanos cumpriram a sua promessa, destruíram o inimigo até o último suspiro, mas o preço foi transformar a galáxia em um campo de ruínas e cicatrizes que jamais se apagarão. No fim, eles se retiraram, desativaram armas, aposentaram soldados e voltaram a viver suas vidas. Não houve dominação, não houve imposição, mas ninguém esqueceu. A galáxia inteira sabe que a humanidade guarda horrores em cofres, pragas prontas para serem liberadas, máquinas de destruição capazes de dobrar estrelas. Não precisam ameaçar. O simples silêncio é suficiente, porque todos sabemos que se um dia a humanidade for provocada novamente, não haverá negociação, não haverá meio termo, haverá apenas o mesmo legado que sempre os acompanhou: guerra total. E assim encerramos essa história sombria sobre o verdadeiro legado da humanidade. Se por um lado eles foram responsáveis por salvar dezenas de espécies da extinção, por outro, mostraram que carregam dentro de si uma fúria capaz de transformar mundos inteiros em cinzas. O que fica no fim é uma pergunta que ecoa em toda a galáxia. Será que um dia os humanos voltarão a liberar esse poder devastador? Ou a paz que hoje vivemos é apenas o silêncio que antecede a tempestade? Se você gostou dessa viagem pelo lado mais obscuro da ficção científica e das civilizações espaciais, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. E agora eu quero saber de você. Os humanos seriam heróis ou monstros? Comenta aqui embaixo porque tua opinião pode aparecer num próximo vídeo.